Audiolivro, Mulheres que Revolucionam. Autora Paula Sena. Capítulo 4. Revolucionando através das amizades. Quem se isola, busca seus próprios interesses e se rebela contra a sensatez. Provérbios 18, verso 1. Para revolucionarmos através dos nossos relacionamentos ou amizades, precisamos conhecer o mundo que cada pessoa vive, e principalmente o mundo que cada pessoa é como ser humano. Os tipos de conflitos e frustrações existenciais que cada um vive, como por exemplo, os traumas e principalmente os mais comuns que estão em evidências como a síndrome do pânico, medo de sair, medo de dormir e não acordar, sensação de estar sendo perseguido. O sentimento de rejeição, inferioridade, incapacidade, se sente indiferente das demais pessoas, o mais infeliz de todos os seres humanos, o menos favorecido por Deus, e dependendo de sua personalidade serão as suas reações e comportamentos, agressivos e ferinos nas palavras, o prazer de machucar e ver os outros no fundo do poço. Outros já vão agir silêncio, são cépticos, se isolam dentro de si mesmos, do seu mundo, aparentemente parece estar tudo bem, sorriem para todos, são muito bons com os outros, mas carrascos com eles mesmos. Estão sangrando por dentro, mas ninguém percebe porque eles são verdadeiros artistas. Depreciam-se, se odeiam, não conseguem se perdoar, e muitos deles quando se manifestam já estão no último estágio da depressão. Como consequência vem a loucura e até mesmo a morte. Como trabalho aconselhando e acompanhando esse tipo de comportamento, acompanho casos que têm os que sofrem com fobia de tudo, têm medo de dirigir, medo de cantar, medo de falar em público, medo da multidão, medo de andar de ônibus, de fazer amizades, medo até mesmo de tomar banho, medo do futuro, de ter um final infeliz. Você pode até estar perguntando, por que será? Simples, alguns desde sua infância sofreram violência de seus pais e parentes, quando iam lhe corrigir, era com extrema violência e espancavam jogando sua cabeça de contra a parede, puxavam seus cabelos. E quando chegaram à idade de contrair o matrimônio tiveram o infortúnio de casar-se com pessoas que ao invés de curar essas feridas continuaram machucando e as agrediam muito, espancavam tanto de forma literal como em palavras. Por viverem muitas sessões de pancadarias e chegarem até tentar o suicídio por várias vezes, muitas vivem isoladas e sem nenhuma motivação para viver. Hoje, como consequência de todos os maus tratos, são pessoas solitárias. Mesmo bem casadas com alguém que tenta ser um bom cônjuge, estas pessoas têm sempre pouquíssimos amigos, não conseguem fazer amizades, pois têm medo de se exporem ou se decepcionarem. Os remédios são sempre uma herança, e não importa a idade, seja jovem ou adulto para dormir, tem que ter o remédio. Remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédio para dor de cabeça, tem enxaqueca constante e etc. Nem todos os amigos estão preparados emocionalmente para ouvi-las e entendê-las, e isto aumenta o seu sofrimento, pois todos estão focados em suas dores e mazelas interiores, problemas familiares, alguns são jovens, adolescentes, executivos, pais de família e líderes de instituições etc. Querida, você que está lendo este livro, preste atenção. Vivemos nessa terra para um propósito, revolucionarmos, sermos resposta e solução de Deus para alguém. Através das amizades, desfocalizamos de nós mesmas, e passamos a contemplar mais a necessidade do nosso próximo, como o Mestre Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Tudo que vivemos ou sentimos tem um propósito de Deus, enxergarmos a dor do nosso semelhante que é ser humano como nós, e com isso também sermos reconhecidos pelo que somos e não pelo que temos. Com isso somos beneficiados a nós ter verdadeiros amigos para compartilharmos nossa história de vida. Vamos engrandecermos a Deus o nosso Criador e nome dele vai ser proclamado em toda a terra. Precisamos estar cientes que a nossa missão como filhos de Deus e embaixadores do reino de dele na terra é libertar os cativos e oprimidos de coração. Isaías 62 verso 1. Conhecer o ser humano que cada indivíduo é, libertando de suas prisões e mazelas emocionais, até aqueles que para nós são intoleráveis, inconvenientes, por ter uma personalidade diferente e difícil, lá na frente vai ser mais compensador do que prejuízo para nós mesmos. Servindo de conteúdo e experiência para o nosso currículo histórico de vida. Precisamos estar dispostos a aceitá-los, suportá-los, se adaptar com o estilo de vida e diferenças de cada um, sem ignorá-los ou tentar mudá-los, pois o que vai mudá-los mesmo é a nossa vida,
o nosso estilo de vida, o seu amor incondicional por elas. Pois a humanidade está morrendo por falta de amor, pois o amor de muitos, e de quase todos está morrendo. Se quisermos ser felizes, precisamos estar dispostos a fazer os outros felizes os resgatando de suas prisões e traumas existenciais. Faça amigos ajudando pessoas de maneira inteligente, ou seja, as conscientizando de que eles têm essa tal deficiência e que sua história de vida vai promover muitas lições, para mudar a história de vida de outros que passam pela mesma dificuldade. Mas sempre trabalhando nossas emoções para ser feliz e nunca infeliz. Felicidade é sinônimo de superação e firmeza de caráter e de quem põe a fé em prática. Casa-se mesmo com todo jogo de cintura, macete e estratégia, você não conseguir convencer alguém que você é um bom partido para se construir uma boa amizade, até por escolha própria do indivíduo, não se culpe por isso, apenas prossiga o seu caminho e seja feliz aproveitando apenas o que essa pessoa tem de melhor, sua sinceridade. Isto vai ser útil para o seu crescimento e currículo histórico de vida. Nem Jesus agradou ou fez amizade com todos, quanto mais nós. Procure sempre focar no que as pessoas têm de melhor, até aqueles que você não consegue enxergar nada. Contemple o melhor deles mesmo aonde não tem, visualize com os olhos de Deus. Ele é Pai e só vê beleza em nós, pois somos ideia e projeto dele, não destruiu a humanidade porque nos ama e sua misericórdia é infinita. Procure tirar proveito e lições de vida em qualquer circunstância e em qualquer amizade ou relacionamento. Hoje vivemos em uma época que as pessoas, por causa do sistema atual, em um mundo capitalista e desumano, geram um pensamento e sentimento egoísta e individualista. Tudo existe um jogo de interesses, ninguém se arrisca a fazer uma amizade com alguém se não lhe der retorno, mesmo que sejam apenas de informações ou conhecimento geral. Outros por medo de se decepcionarem, medo de uma traição, rejeição, a não ser que lhe ofereça alguma vantagem nessa amizade. Somos tendenciosos a julgar as pessoas pelo que elas têm, falam e fazem, não pelo que elas são. Conheci uma jovem, e comecei a me aproximar dela e conforme fui lhe conhecendo descobri uma área em sua vida que precisava ser trabalhada. Era uma jovem casada, porém não tinha um caráter equilibrado, alguns diziam ser uma mulher vulgar, outros diziam ter um espírito mau, mas a conhecendo descobri que era uma mulher cheia de traumas, até por ter tido uma experiência desagradável na infância de violência e estupro, mas era mulher sempre alto astral, pelo menos mantinha a aparência. Sonhadora, inteligente, sonhava com uma vida de princesa, morando numa casa boa, com vários carros na garagem, fama, mas a vida até aquele momento não tinha lhe proporcionado nada satisfatório. Então vivia em busca dessa tão sonhada realização pessoal. Fui trabalhando nela em um processo terapêutico. Para quem não sabe, essas terapias emocionais só funcionam na sua essência, através do relacionamento, ou seja, de uma amizade bem solidificada, e através do nosso estilo de vida. Quem somos como ser humano, fala mais alto do que o que fazemos ou falamos. Hoje essa moça é uma moça bem determinada, vive bem com seu esposo e filhos, tem causado uma revolução na vida de outros casais aonde chega, e está com a vida e a família completamente restaurada. Acredite, só restaura quem já passou por um processo de restauração. E eu ganhei uma experiência fantástica e tirei lições reparadoras, que causaram uma mudança radical em minha vida familiar, ministerial, profissional e social. Aprendemos a lidar com esses tipos de personalidades e situações, que serviram como ponte para o nosso sucesso. Hoje somos gratos a Deus por conhecer pessoas, e amamos fazer amizades. Ainda hoje temos essas pessoas como amigas, e com certeza quando precisarmos dos mesmos em alguma eventualidade, eles estarão dispostos a nos servir e nos ajudarem com muito carinho e satisfação. E como diz certo escritor, quem nasceu para brilhar, independentemente das condições ou circunstâncias, ele brilha mesmo em meio à escuridão, ele ilumina onde mora ou no meio em que vive, e contagia a vida das pessoas à sua volta, ele aproveita qualquer oportunidade para aprender, crescer, tirando assim proveito de forma construtiva e encorajadora das situações. Sempre com o propósito de Deus no coração, que é dar vida, gerar vida, salvar vidas, dando vida com abundância, e propagando o reino de Deus na terra. Tome posse dessas palavras e viva intensamente. João 10 verso 10. O amor é paciente, é benigno, o amor não tem ciúmes, não se envaidece, não é soberbo, não se comporta inconveniente, não procura seus próprios interesses,
não se exaspera, não se ressente com o mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E Coríntios 13 versos 4, 5, 7. Dicas para se construir boas amizades. Desenvolva amizades por meio de torpedos, e-mails, mensagens de motivação e superação, independentemente de datas comemorativas. Lembre sempre das datas comemorativas como aniversário, Dia das Mães, Dia Internacional da Mulher, Dia do Profissional, Dia do Estudante, independentemente da recíproca. Faça para Deus, e o retorno virá com o tempo. Pois nem todos têm a mesma habilidade ou motivação que você tem, de aprender, e também de fazer amizades. O Senhor Jesus deixou exemplo com a sua vida, um legado que homem nenhum poderá anular, ou ignorar. Todos que querem viver bem, e ter grandes conquistas em qualquer área de sua vida, devem amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo com a si mesmos. Não podemos desenvolver grandes relacionamentos se ignorarmos esses fatos, estabelecidos por Deus para o nosso próprio benefício e bem-estar pessoal. Só assim viveremos bem consigo mesmo, e com os outros, onde estivermos. Esteja disposta a revolucionar através do seu caráter e comportamento a qualidade de vida das pessoas à sua volta. Alguém disse que a joia mais valiosa que temos é a amizade, e que nenhum dinheiro pode comprar. Para fazer grandes amigos, aqueles mais chegados que um irmão, precisamos seguir à risca algumas regras fundamentais que regem e mantêm nossos relacionamentos. Valorizar e honrar com carinho e dignidade as amizades. Seja sensível e atento às necessidades das pessoas, mesmo aquelas que parecem sem importância. Se não podem ajudar naquele momento, acione alguém que pode dar atenção quando uma pessoa está com uma simples dor de cabeça, quando expressa que está cansado. Seja gentil, útil, aconselhe-a a tirar alguns minutos para descansar. Participe da vida e da história dessa pessoa, suas contrariedades e estresse do dia a dia, sempre com uma palavra que transmita paz e confiança, com estímulo e motivação, indo na causa do problema, talvez nem sempre com solução, mas pelo menos amenizando a situação. Dê um telefonema, mande um WhatsApp, visite-a de surpresa para lancharem juntas ou almoçarem. Procure demonstrar solidariedade em momentos difíceis e frustrantes. Assim você estará gerando confiança e inspirando segurança no coração da mesma. Lembre valor que mais na frente poder fazer amigos você não precisa deixar de fazer nada do você está fazendo, apenas agregar na sua agenda algo de sublime importância que mais na frente poderá fazer uma grande diferença em sua história de vida. Nunca fale mal de ninguém, ou compactue com quem tem este tipo de comportamento, se possível mude de assunto ou fuja, pois isto dá uma má impressão e demonstra distúrbios emocionais, ou desvio de caráter. Isto bloqueia os sentimentos das pessoas, mandando uma mensagem para o seu inconsciente dizendo que você não é digno de confiança e muito menos de sua amizade. E como essa pessoa não quer que ninguém seja vítima dessa má conduta, vai compartilhar com outros amigos, que compartilharão com outros, e isto se transformará em cadeias que comprometerão suas possíveis futuras amizades. Lembro-me de um amigo, que por causa de simplesmente eu confirmar uma crítica a seu respeito, com pessoas que nem faziam parte de nosso relacionamento, ele soube e ficou muito chateado comigo, e acabou nossa amizade, ficou muito decepcionado, não tive como me retratar. Não me policiei naquele momento e falei demais. Aprendi com isso que na vida, por causa de pequenos comportamentos medíocres geramos problemas grandes que vão marcar e comprometer toda a nossa história de vida. Hoje eu poderia lembrar-me desse acontecido de maneira diferente, com outra perspectiva, mas infelizmente, isto vai fazer parte do meu currículo histórico para o resto da minha vida. Sempre vou precisar em algum determinado momento citar essa história, não posso apagar esse fato de minha memória. Por isso filtre tudo que você ouvir, analise, certifique se realmente é fato, e depois tire suas conclusões, e mesmo assim, faça como o sábio, empregue a lei do silêncio, você sofrerá menos danos. Aprenda a aprender, procure absorver apenas o que as pessoas têm de melhor para o seu crescimento, aquilo que vai lhe trazer malefício apenas ignore, e prossiga com sua amizade, pois existem pessoas que precisam falar e falar, pois são muito carentes de atenção e reconhecimentos para serem felizes, apenas precisam de um receptor e como não sabem fazer outra coisa, e não conseguem absorver outra coisa, a não ser a deficiência dos outros, temos que compreendê-las e apenas ignorar seu comportamento. Sempre fale bem das pessoas,
Quando alguém vier falar mal de alguém, retruque falando bem. Com o tempo as mesmas perderão o hábito de falar dos outros. Como diz um texto bíblico, suportar as fraquezas dos fracos. Alimente-os emocionalmente para serem felizes e fazer os outros felizes. E corrija com amor, carinho e flexibilidade. Por incrível que pareça, a maioria dos casos de ansiedade e estresse são gerados pelo sentimento de insatisfação consigo mesmo, com os outros, e muitos com as condições em que vivem. São pessoas que querem que tudo gire em torno de sua órbita. Por isso, amiga, faça o que puder para promover a sua paz, promovendo a paz dos outros à sua volta. Como a lei de trânsito, evitar acidentes, e estar atenta aos tolos que você vai encontrar no meio do trânsito. Para evitar acidente, atenção multidimensional, por você e pelos outros. Servir é virtude de quem tem maturidade. Meu esposo Natanael gostava de um provérbio que diz: quem não vive para servir não serve para viver. Tenho aprendido muito com esse provérbio, e cheguei à conclusão que ele é real. A maioria das pessoas que nunca se dispõem para servir são pessoas que não têm história para contar, e não desfrutam quase nada de benefícios que a lei da semeadura pode lhes proporcionar, e logo adoecem e novo morrem sem realizar seus sonhos e objetivos. Só colhemos aquilo que plantamos. Se plantarmos ódio, colheremos ignorância; se plantarmos descaso, colheremos desprezo; se plantarmos amor, colheremos solidariedade e compaixão. Não adianta depois viver se queixando de Deus e do mundo, ou se isolar entrando na prisão da depressão, porque está triste com a colheita insatisfatória. Conheci uma pessoa que estava muito doente emocionalmente, debilitada fisicamente, tinha um câncer em fase terminal, e emocionalmente estava abalada. Foi rejeitada quando criança e a instituição da qual ela fazia parte não soube lidar com a questão, e foi assim que a conhecemos e cuidamos dela como uma criança, de medicamentos, amor, a alimentação. Hoje tem sido uma bênção na nossa vida, uma grande amiga, ela é fiel, e como temos aprendido, ela tem sido o nosso triunfo. A instituição que a rejeitou quis convencê-la a voltar, mas ela se sentiu amparada por nós e não aceitou a proposta deles. A ajudamos nos momentos mais difíceis e eles a abandonaram. É como diz um especialista em comportamento: vitória sem riscos e sem dor é triunfo sem glória. Às vezes ficamos com receio de aproximar das pessoas com certos tipos de comportamentos, pois não queremos correr riscos de não dar certo, de nos decepcionarmos, mas as maiores vitórias só aconteceram em grandes escala quando corremos riscos. Às vezes são situações irreparáveis, outras vezes são pessoas que nunca tiveram oportunidades de se superarem. Ou por outro lado, nunca se descobriram em Deus. Ana não teria ido para a história da Bíblia, e não estaria nos fornecendo dados para o nosso aprendizado, se não tivesse sido estéril e não tivesse uma rival chamada Penina. As pessoas hoje têm uma carência muito grande de se sentirem amadas e reconhecidas, fazem qualquer coisa para obterem isto a qualquer custo. E hoje isto se tornou produto de vitrine, não é algo muito popular amar o outro, isto está em extinção. Por isso as pessoas que têm sucesso nos dias atuais, são aquelas que têm facilidade para fazer amizades, porque têm um coração ensinável e flexível à situação dos outros. Deus nos chamou para revolucionar. Entenda uma coisa, nossa vida e tudo o que fazemos estão debaixo de um decreto, que é lei do Criador: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Sem essas regras podemos até conseguir atingir nossos objetivos, porém sem uma base sólida será uma construção erguida em areia movediça, sem estabilidade firme, logo se acaba chegando ao estado anterior, sempre vamos estar começando. Eu espero que você coloque essas lições em prática e revolucione suas amizades. Assim como aconteceu uma revolução em minha vida, e aprendi muito com esses amigos, revolucionando a vida deles. Quero desejar e declarar que aconteça o mesmo com você e suas futuras amizades. Seja feliz, fazendo outras pessoas felizes.